Palmeiras 1, São Paulo 0 pela semifinal do Campeonato Paulista. Teremos o derby na final entre Corinthians e Palmeiras, sendo a decisão na Neoquímica Arena, na casa do Corinthians, porque fez a melhor campanha. Nós podemos ter um cenário se repetindo aquele de 2020, onde o Corinthians vinha de um tricampeonato em 17, 18 e 19, e em 2020 o Palmeiras derrotou o Corinthians nos pênaltis na final, impedindo o tetracampeonato seguido do Corinthians. E agora o cenário pode se repetir, porém ao contrário. O Palmeiras vem do tricampeonato em 22, 23, 24 e o Corinthians pode impedir, principalmente com a vantagem de decidir o jogo de volta em casa, um tetracampeonato seguido do Palmeiras. Nós podíamos estar falando de estatísticas, de outras. A atenção do jogo podia ter sido toda para o Vitor Roque, que fez sua estreia e já estreando em um derby, em semifinal, né, jogo decisivo, então uma grande responsabilidade para ele fazer já na sua estreia, que vem de 2 anos na Europa, onde não jogou tanto, né, nem pelo Barcelona, nem pelo Betis, onde estava sendo emprestado, e também saiu lesionado. Não sei a gravidade da lesão, se foi grave, se foi algo leve, só sei que ele saiu de maca, porém saiu rindo, então imagino que não estava sentindo tantas dores, mas não vi nenhuma notícia ainda sobre a lesão dele. Mas o foco vai ser no pênalti que ele sofreu, né? Sofreu esse pênalti que decidiu o jogo, que acabou 1-0, com o gol do Rafael Veiga cobrando o pênalti. Então, resumindo aqui por cima o jogo, o São Paulo teve 62% de posse no geral do jogo, porém no primeiro tempo teve 58% de posse, um pouquinho menos, e no segundo tempo teve 67% de posse, que foi depois do gol. O gol saiu nos acréscimos do primeiro tempo. Então o Abel já voltou para o segundo tempo com essa mentalidade de segurar o resultado. Porém, apesar da posse, não conseguiu construir grandes coisas, não foi uma posse tão ofensiva, tanto que as chances de gol foram 1,70 para o Palmeiras e 0,53 para o São Paulo. Eu não sei se essa chance de gol inclui o pênalti, né? Mas eu acho que não, porque não foi grandes chances também, não foi aqueles jogos, foi um jogo bem equilibrado e sem grandes chances. As melhores chances que eu consigo lembrar são uma do Felipe Anderson, que ele recebeu na área, porém ele escorregou, então não conseguiu nem tocar, nem chutar, acabou não conseguindo concretizar uma chance que ele recebeu. E teve uma, acho que do Estevão também, do Palmeiras, mas acabou batendo no zagueiro, desviando. A melhor chance do São Paulo que eu consigo me lembrar foi uma que o Caleri recebeu sozinho. E ele, de uma bola aérea, então cabeceou, porém cabeceou mal e acabou indo para fora. O Caleri teve 3 finalizações para fora e uma no gol. Então, acabou não conseguindo também grandes coisas, né? Já era grande perigo. O Palmeiras fez 14 chutes, sendo 8 no gol e 9 foram de fora da área. Para você ver como de 14, a maioria, 9 foram de fora da área, mostra como é que não conseguiu criar grandes chances dentro da área, né? Não conseguiu criar grandes coisas. Já o São Paulo teve 6 chutes, sendo 1 apenas no gol, que foi o do Caleri que eu falei. E desses 6 chutes, 5 foram fora da área. Então, quase todos, né? Mostra como o São Paulo também não conseguia entrar na área do Palmeiras, não conseguia criar grandes chances ali dentro. Dos 8 chutes no gol, o Rafael fez 7 defesas, ele foi o destaque da partida em questão de desempenho, apesar de não ter sido ele que decidiu a partida, né? Foi o pênalti. E para vocês terem noção, o Rafael tem 43 ações com a bola nesse jogo. E essas 43 ações fazem com que ele tenha mais ações com a bola do que o Caleri, do que o Luciano, e tenha o mesmo tanto de ações que o Veiga e que o Estevão. Em contraste, o Everton tem 25 apenas ações com a bola. O Everton não teve que trabalhar lá grandes coisas. Então foi um jogo bem equilibrado, não teve lá grandes chances, e as melhores chances foram do Palmeiras, mesmo com menos posse. Porém, a maioria dos chutes foram tudo fora da área, porque não conseguiam entrar na área, nenhum nem outro. Porém, quando o Palmeiras entrou na área com o Vitor Roque, né, que foi a melhor chance, o goleiro Rafael acabou apressando a saída de bola e o Arboleda não conseguiu chegar a tempo. Então o Vitor Roque foi para frente, conseguiu pegar a bola, ele deu um tapa para adiantar e o Arboleda colocou o pé na frente do Vitor Roque. Porém, não foi suficiente, não seria suficiente, porque o Vitor Roque ainda estava um pouco distante para poder derrubar ele. Tanto que se você ver nas imagens, o Vitor Roque já está caindo antes mesmo de entrar em contato com o Arboleda. Então, é claramente que não seria o suficiente para ser pênalti, não seria o suficiente para derrubar o Vitor Roque e assim ser o pênalti. A análise do juiz, o VAR não podia interferir exatamente se considerasse lance interpretativo, que imagino que tenha sido o que aconteceu. O VAR divulgou o áudio, como é que foi feita a decisão. O árbitro pediu para o VAR verificar apenas uma coisa, que foi se o Arboleda colocou o pé na frente do Vitor Roque. E foi o que aconteceu. Porém, não foi suficiente para causar o pênalti. Não foi o suficiente para derrubar, de atrapalhar o jogador de fato ali.
mas a pergunta do árbitro que pediu para verificar pelo VAR foi apenas essa, então a única resposta do VAR foi essa. O que, na minha opinião, considera um erro dos dois, um erro tanto da arbitragem quanto do VAR, que não teve intensidade suficiente para considerar um pênalti isso, mas foi o que acabou decidindo a partida, né? Esse pênalti roubado. E todo mundo sabe que foi roubado. Chegou a 150 mil tweets falando sobre o pênalti e praticamente unanimidade de que foi roubado. Após o jogo, o São Paulo publicou arbitragem 1, São Paulo 0, né? Em crítica à arbitragem e ao VAR. E também tivemos até mesmo alguém do Palmeiras, o goleiro Marcos, né, ídolo do Palmeiras, comentou dizendo que não foi pênalti, que ele jogava na defesa, sabe muito bem ali que aquilo não foi pênalti, é bem claro. Então é unanimidade praticamente. Quem está discordando é só palmeirense praticamente, que não foi pênalti. E infelizmente isso acabou decidindo a partida, né? Claro que isso também mostra a incompetência dos dois times de criar chances quando o que decidiu foi esse pênalti roubado. Né? Existiram outros 89 minutos para decidirem isso, mas acabaram não conseguindo, né? O Zubeldia não consegue criar chances o suficiente, o Palmeiras ainda conseguiu criar mais, mesmo que não tantas chances, e vindo muitos chutes de fora da área. Ainda assim, o Zubeldia teve muita posse e não conseguiu construir nada decente com isso. Então não é como se fosse jogar toda a culpa da partida para o pênalti, porém o pênalti sim decidiu o jogo e tem que ser falado disso, tem que ser criticado. O Palmeiras publicou em tom de deboche já várias vezes no Twitter e provavelmente em outras redes sociais também sobre isso, como se a arbitragem estivesse certa. Inclusive republicou o áudio da arbitragem, debochando, como falando que não apagaram imagens, esse tipo de coisa. Mas é isso, né? Quando for um pênalti contra o Palmeiras, um pênalti roubado desse nível, eles com certeza vão ficar falando por horas. A Leila vai aparecer, mas como foi a favor deles, ninguém vai aparecer. Infelizmente, isso acaba sobrando para os outros times, para todos os times, na verdade, né? Porque os erros vão acontecer e se os erros não são punidos, os erros tanto de arbitragem quanto do VAR, então vão continuar se repetindo e vai ficar nisso. Quem é favorecido não reclama e faz deboche em cima, e quem é desfavorecido fica em vão, porque a luta tinha que ser de todos os times juntos. Mas enfim, esse foi o jogo, acabou não tendo tanta coisa para falar, acho que todo mundo já ouviu falar muito sobre esse pênalti. Amanhã eu vou fazer um vídeo sobre o jogo que vai acontecer já já, no horário que eu estou gravando esse vídeo. Quando eu postar já vai ter acontecido os jogos entre Barcelona e Benfica, que vai começar assim que eu terminar aqui a gravação. Na sequência teremos Liverpool PSG, Bayern Leverkusen e Bayern de Munique, e mais um jogo que eu esqueci, acho que é Internazionale de Milão e Feyenoord. Praticamente alguns jogos já estão decididos, como o do Bayern Leverkusen e do Bayern de Munique, né? Porém, um jogo que eu acho que vai surpreender muita gente pode ser o do PSG e Liverpool, que o PSG amassou completamente o Liverpool no primeiro jogo, no jogo de ida em casa, mas se fosse só por isso, se fosse um jogo equilibrado, onde o Liverpool conseguiu 1 a 0, beleza. Mas não, o Liverpool não conseguiu criar nada, só conseguiu criar uma chance que foi aquele gol no finalzinho. Então isso é preocupante pro Liverpool mesmo que vá decidir em casa o jogo de volta. Porque se jogar o dobro do que jogou no primeiro jogo, ainda assim é capaz do PSG jogar. Foi um amasso absurdo. O Liverpool tem fraqueza defensiva nos laterais, né? Todo mundo sabe disso, que não é o forte do Trent Alexander-Arnold. A defesa, ele tem que marcar justo Dembélé ou Kvaratskhelia, que são dois pontas muito habilidosos, muito dribladores, e são ambidestros. Então, o problema em dobro para o Liverpool, que vai ter que, mesmo com 1 a 0, talvez vai ter muito trabalho para lidar com esse PSG. E o Barcelona e Benfica eu acho que vai ser um pouco mais tranquilo, Inter e Feyenoord também. E o Bayern Leverkusen tem que fazer 3 gols para poder empatar e levar para a prorrogação ou pênaltis. Então é um grande trabalho pela frente. Eu acho que o jogo mais interessante vai ser esse PSG e Liverpool, que pode até surpreender com uma possível vitória do PSG. Mas vamos ver, amanhã eu trago a análise dos jogos.